Olá, eu sou a doutora Lívia Diné. Hoje é terça-feira, dia de live da Soblack, nossa Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, Córnea e Refratometria. E hoje a gente tem uma convidada super especial, a doutora Natália Giacomin. Seja bem-vinda, Natália, a essa live de hoje. Obrigada, Lívia. Eu sou a doutora Natália Giacomin, especialista em córnea e cirurgia refrativa. Estamos aqui juntas hoje para tirar essas dúvidas sobre o famoso colírio amarelo, né, que a gente usa nas consultas de rotina, né? Todo mundo que já foi no oftalmologista, com certeza, já deve ter visto esse colírio, já saiu com o olho meio amarelado e às vezes não entende muito para o que que serve. A gente veio aqui para tirar essas dúvidas. Isso aí, o tema hoje está bem atual, assim, todo mundo que passa pela consulta acaba geralmente pingando, recebendo esse colírio, né, que é aquele colírio laranja. E o tema hoje da live é: para que serve aquele colírio alaranjado que o oftalmologista pinga nos meus olhos? Então, para começar, Natália, fale um pouquinho de você. Conta pra gente quem é a doutora Natália Giacomin. Bom, eu atuo aqui em Imperatriz, no Maranhão. Sou oftalmologista, como eu falei, especialista em córnea e cirurgia refrativa. O uso da fluoresceína, que é esse colírio, é o meu dia a dia, né? A gente atende bastante aqui olho seco, pós-operatório, faz tonometria nos pacientes, usa fluoresceína. Então, assim, essa é a nossa realidade todos os dias, né? Sou mãe de 3 meninos, né? Então, além da oftalmologia, eu tô na maternidade também full time. E é um prazer enorme estar aqui compartilhando conhecimento com vocês aqui na Soblec. Que ótimo. Ela é uma super oftalmologista, a gente está muito feliz de receber ela aqui hoje, gente. Então vamos começar falando o que que é, então, o que que é isso, colírio? Qual é o nome dele de verdade, né? Que a gente usa e como que ele atua aí nos olhos. Bom, o colírio de fluoresceína, que é esse colírio laranja, né? O que é super interessante falar é que ele não atua sozinho. Então, quando a gente pinga, a gente quer ver alguma coisa ali no olho. E normalmente, o que que a gente usa para que ele se realce, né? É a luz azul. Então, é impossível não falar de fluoresceína e não falar da luz azul de cobalto, que é a luz que a gente usa para iluminar e faz brilhar num tom esverdeado ali aquelas lesões, né? As áreas de lesão. As irregularidades da córnea, elas podem aparecer justamente quando tem alguma alteração e a gente pinga a fluoresceína e coloca a luz azul para brilhar, tá? Então, é isso que a gente vê na maioria das vezes. É importante dizer que não é um medicamento, né? É um agente diagnóstico. Então, a gente não vai utilizar o colírio, assim, para tratar alguma coisa. Ele é para ajudar a gente a diagnosticar. Ele é um corante, né? Então, ele Isso. faz parte da propedêutica aí do nosso exame oftalmológico. E me diz uma coisa, às vezes quando a gente vai medir a pressão do olho, né, o exame padrão ouro, é o que a gente usa fluoresceína, né? Então é verdade que a gente usa esse colírio quando a gente vai medir a pressão do olho? Sim, uma das formas de medir a pressão do olho é usando a tonometria de aplanação, que entra em contato direto com a córnea. Existe a forma de medir a pressão do olho que é só com soprinho, então esse soprinho também acho que quase todo mundo já deve ter levado um susto com ele. Não nessa forma, na outra forma de medir, que é a tonometria de aplanação, a gente usa sim a fluoresceína junto com o anestésico. E aí ela ajuda o médico a visualizar corretamente ali os anéis, né, a mira do tonômetro, garantindo assim uma medição bem precisa da pressão do olho, muitas vezes até melhor mesmo que o tonômetro de sopro. Ótimo. E aí você bem falou do anestésico, né? Geralmente às vezes o paciente que reclama que arde um pouquinho, o que arde é o anestésico, que pode incomodar um pouco, né? Porque a fluoresceína não Isso, dói isso. nada, né? Quando a gente pinga. Aham. É, A fluoresceína não dói, assim, não arde. Então, normalmente, quando pinga alguma coisa que arde, é porque é outro colírio. tá certo. Então, assim, já que a gente já falou sobre um exame super importante, que é o da pressão do olho, vamos falar agora sobre lesões nos olhos. Então, aquela pessoa, por exemplo, que acha que pode ter arranhado a córnea, que tem um risco da córnea ter tido uma lesão é, por algum motivo, a gente pode usar esse colírio também no exame? Sim, a fluoresceína ela é essencial na avaliação das abrasões, úlceras de córnea, corpo estranho, né? O corante, laranja, amarelo, ele se acumula nas áreas onde há uma camada protetora ali na córnea, que é o epitélio, né? E onde está danificado.
facilita, sim, a gente identificar as lesões, né? Então, é para isso quando a gente usa nas lesões de córnea, é assim que funciona. A gente consegue determinar a partir delas, a Então, às partir do vezes, uso do colírio. aquela pessoa, por exemplo, que arranhou alguma coisa no olho, né? Que a gente tá com dor, a gente às vezes, geralmente a gente pinga o colírio, né? Para avaliar como é que tá essa Uhum, superfície, teve alguma lesão, né? Da sim. córnea É, relacionada a essa trauma. facilita bastante o diagnóstico, né? Então, quando a gente usa a fluoresceína, às vezes sem a fluoresceína não parece, às vezes, que está machucado, não chama atenção, às vezes, a lesão. Quando você coloca, fica fácil, qualquer um pode ver, na verdade, que tem algo ali, né? Na hora que ilumina com a luz azul, fica bem fácil até para o paciente também entender o que está acontecendo. Fica fácil, assim, às vezes é uma abrasão grande, e aí você mostra ali aquela área toda corada, ele vai entender que o problema, né, é grave, tudo, então também serve para chamar a atenção. Eu gosto muitas vezes de filmar, tirar foto, para mostrar também que algo está acontecendo e fica mais fácil de enxergar. Com certeza, é uma ótima tirar foto, até para acompanhar, né? Por exemplo, quando a gente está com uma úlcera, com o olho vermelho, por exemplo, que você tem o risco de ter uma chance de ter uma inflamação, uma infecção, o colírio é super importante, né? Uhum. Sim, a infecção também é como se fosse um tipo de lesão, né? Então, quando a gente coloca o colírio, ele vai estar lá no epitélio, vai se depositar e a gente vai conseguir também identificar. Às vezes, as lesões, assim, infecções, elas podem ser de diferentes, né, etiologias, pode ser infecção fúngica, infecção bacteriana. A gente não consegue, às vezes, ter certeza, mas às vezes tem padrões específicos de cada infecção. Por exemplo, infecções por herpes. Cora de uma maneira muito específica, que o oftalmologista consegue identificar que é uma lesão por herpes só por conta do desenho que ele faz na córnea, por exemplo. É muito interessante, é uma imagem muito bonita, inclusive, de se ver. É perfeita essa sua colocação. Da importância não só para o acompanhamento, mas para o padrão da lesão, para a gente avaliar o tipo de micro-organismo que está Hum. comprometendo aí É, essa córnea. Em relação ao acompanhamento também nas infecções, a gente consegue medir, né, o tamanho das úlceras, das lesões, e quando elas estão diminuindo de tamanho, a gente consegue ver muito bem com a fluorescência, ela ajuda bastante a corar e a gente conseguir ver a redução do tamanho da lesão para acompanhar se o tratamento está sendo eficaz ou não. Perfeito, excelente. Então, ó, já falamos de pressão do olho, já falamos de risco de lesão da córnea por algum trauma ou por alguma infecção. E tem mais coisa ainda que o colírio é usado, né? Por exemplo, nas lentes de contato. Existem alguns tipos de Sim, lente que o oftalmologista vai avaliar, né? a gente não podia deixar de falar essa. Então, assim, na lente de contato, na adaptação, a gente utiliza bastante com as lentes rígidas, né, gás permeáveis, alguns casos de lentes esclerais também. Então, assim, a lente escleral faz parte da adaptação da lente escleral, o uso da fluoresceína, que a gente consegue ver como que está o tamanho do espaço entre a lente e a córnea, então é extremamente necessário. Nas lentes rígidas gás permeáveis, a gente consegue ver o padrão de adaptação da lente, né, na córnea, então se ela está muito encostada na córnea, por exemplo, se está folgada, se está apertada, e a gente consegue, então, achar o melhor padrão que se encaixa em cada paciente. E o que a gente usa para analisar é a fluoresceína, porque se a gente olhar sem a flúor, né, só com a lágrima, é muito mais difícil da gente ver o padrão de toque, né? Que é o que a gente, às vezes, dependendo da lente, a gente não quer que tenha, para que não haja irritação depois, ou que a paciente não tenha uma boa visão no uso, com o uso da lente de contato. Agora, falando de lente, eu falei das lentes rígidas, né, e das lentes esclerais. Agora, se a gente está falando de lente gelatinosa, que é a mais comum, inclusive, a gente não usa a fluoresceína por cima, porque ela cora completamente a lente de contato gelatinosa e depois para sair é muito difícil. Então, na verdade, a gente não usa na lente gelatinosa, só usa na lente rígida mesmo, na adaptação da lente rígida e escleral.
faz parte do processo, né, da adaptação. E lente de contato a gente tem que lembrar aqui que é um ato médico, gente. Então é super importante quem vai adaptar a lente de contato é o médico oftalmologista. Então fazer a avaliação, a adaptação com o médico oftalmologista é fundamental, até para a gente poder avaliar isso, o padrão da lente, né, a saúde da lente para os olhos, porque a lente está diretamente relacionada à córnea, que é assim, uma estrutura super importante para a nossa visão e para os nossos olhos, né? Mas aí também pode ser necessário naqueles casos de pós-operatório, né? Em alguns Sim. pós-operatórios a gente precisa do colírio da fluoresceína. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora? Algumas cirurgias oftalmológicas, por exemplo, as cirurgias refrativas, a cirurgia de trauma ocular, por exemplo, a fluorescência ela pode ser usada para acompanhar a cicatrização da córnea, né, e detectar alguma complicação também da superfície ocular. Por exemplo, na cirurgia refrativa do tipo PRK, a gente acompanha o fechamento do epitélio, porque a primeira camada do epitélio, a primeira camada da córnea, que é o epitélio, a gente retira na cirurgia, e a gente precisa que ele feche, né? Ou então, às vezes, ele cicatriza, a gente tira a lente de contato, que ela é utilizada por 7 dias após essa cirurgia, e aí, depois de um tempo, o paciente volta com um novo desconforto. E aí, a gente usa a fluoresceína nesses casos para a gente ver. Às vezes, o epitélio ele volta a abrir, né? Uma complicação pós-cirúrgica, simples, mas fácil de resolver, graças a Deus. Mas, assim, é essencial o uso da fluoresceína para esse diagnóstico. Uma outra forma também de utilizar no pós-operatório, por exemplo, é para os pacientes e pós-operatório de cirurgia de catarata, que é super comum. Às vezes a gente precisa usar a fluoresceína para ver se a incisão onde a gente entrou com a caneta para remover a catarata, se a incisão está selada, se ela está fechada. Então é muito comum, às vezes, muito comum não é muito comum que saia líquido de dentro do olho no pós-operatório. Então a gente usa a fluoresceína para ver que esse líquido não está saindo, que está tudo fechado, por exemplo, porque não é dado pontos, né, na maioria das cirurgias de catarata. Então é para a gente garantir que o olho está fechadinho e não está saindo nenhum tipo de líquido de dentro do olho. Um outro tipo de cirurgia também, que a gente usa bastante colírio de fluoresceína no pós-operatório de transplante de córnea, né? Então é essencial para a gente ver como é que tá, se tem pontos que estão folgados, por exemplo, no transplante de córnea, aí consegue evidenciar com o uso da fluoresceína. Acompanhar a epitelização do botão do transplante, que é a cicatrização, né, do transplante, é essencial, e também ver casos que tem alguma perda de líquido também de dentro do olho. Então, a gente, principalmente, eu acho que nessa, não sei se a gente deve ter mais, né? Não deve ter falado todas. Se Tanta quiser coisa, acho que a gente pode complementar. falar também do crosslinking, né? Crosslinking, anel, a gente às vezes pode Sim. precisar, né? Uhum. São muitos procedimentos que a gente precisa avaliar a integridade também, né? Do epitélio, O epitélio, né? epitelização, como é que ficou. E como você bem falou, aí a catarata, né? Que é uma das cirurgias mais realizadas no mundo, né? Que faz Sim, parte sim. da rotina do dia a dia aí de muitos oftalmologistas também, que um dia a maioria das pessoas vai ter que acabar sendo submetida a essa cirurgia, faz parte do processo natural de envelhecimento dos nossos olhos, né? Sim. Mas eu acho que ainda tem uma coisa bem importante para a gente falar aqui, que é na avaliação do olho seco, né? Para a gente ver como é que está o Verdade, fluxo verdade. lacrimal, a córnea. Vamos falar um pouquinho sobre isso também? Assim, o olho seco, ele é algo também extremamente incidente, né? A gente acompanha aí bastante, também os pacientes vêm para mim meio já direcionados, então é uma realidade. Todos os dias eu atendo pacientes com olho seco, e a fluorescência ela é extremamente utilizada porque a gente faz o teste mais básico que existe para olho seco com a fluoresceína, que é o teste de ruptura do filme lacrimal, né? A gente chama de BUT, Break-up Time. E aí a gente avalia o tempo que o filme lacrimal permanece estável sobre a córnea. Quando ele rompe, né, aquele tempo, a gente conta e é o tempo de ruptura do filme lacrimal. Isso é muito importante para a gente saber o quanto tempo tem que a fluoresceína, quanto tempo a lágrima ela fica na superfície ocular. Então, é um indicador, né, de olho seco e também utilizado para classificar pacientes, por exemplo, com doenças reumatológicas, com síndrome de Sjögren, faz parte também da avaliação, né, do reumatologista saber também essa questão do filme lacrimal. Então, esse é um exame simples, eficaz, né, para diagnosticar o olho seco e também orientar melhor o tratamento, né, porque a gente consegue identificar se o olho seco ele é de causa
se ele tem a causa por aumento da evaporação da lágrima, por exemplo, ou uma deficiência de secreção da lágrima, né? Então, a gente consegue diferenciar através desses exames, e a fluoresceína é muito importante nesse princípio também. Com certeza. E também o olho seco pode causar até inflamação da superfície também, né? Ceratites. E a Sim. fluoresceína E também a gente ajuda consegue bastante. evidenciar também com a fluoresceína. Quando tem ceratite por olho seco, a gente consegue também identificar corando com a fluoresceína. A verdade é que sem esse corante, o oftalmologista, principalmente especialista em córnea, não consegue trabalhar. Se faltar no consultório, a gente É. fica igual barata tonta. Com É mais certeza. Então, difícil. não fiquem bravos quando a gente pingar o colírio. Olha para quanta coisa a gente já falou aqui de função desse colírio. Às vezes o paciente fica chateado que sai um pouquinho amarelado, alaranjado ali, aquela região dos olhos, né? Que pode, como é um corante, né? Ele pode impregnar por algumas horas depois na pele, mas que pode sair facilmente com água. O corante É sai. importante Não falar se isso. preocupem, né? Quando a gente Uhum, pingar o colírio. Porque é um exame super importante para avaliar tantas coisas importantes, principalmente da superfície do olho, da córnea, né? uhum. Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância do exame oftalmológico completo, anual, e um pouquinho também sobre Sim, a acho que segurança desse colírio. Uhum. Acho que vale reforçar, né, que o colírio de fluorescina ele é então seguro, né, quando usado sob orientação do oftalmologista. Ele não provoca danos no olho, é uma ferramenta valiosíssima no diagnóstico, como vocês viram aqui. É importante realizar o exame oftalmológico completo regularmente. O oftalmologista ele é o profissional capacitado para identificar problemas oculares e indicar o tratamento mais adequado, né, garantindo então a saúde, a proteção da visão. Então a gente está aqui para ajudar, né, todos vocês, e a gente quer o melhor para o paciente. A gente não quer que vocês fiquem com medo. Se corar, igual a Lívia falou, é só lavar com água que sai, né? Acho que é isso aí. Então, faz parte da nossa rotina, e o exame ele deve ser feito anualmente. Ótimo, Natália. Acho que foi super legal. A gente conseguiu passar bastante informação valiosa sobre o colírio da fluoresceína. Quero te agradecer muito por ter estado aqui com a gente hoje, com o time da Soul Eu que Black. agradeço o Obrigada. convite, Lívia. Obrigado, sou Black. Foi um prazer estar aqui com vocês no Instagram. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente hoje. Toda terça tem live da Soul Black. Quem não perca a próxima live também. Tchau, tchau. Tchau.